Hoje eu abro a página com a doutora Isa Ranieri. Ela é advogada criminalista. Eu estou com muitas e muitas e muitas perguntas, inclusive para poder compreender melhor isso, sendo uma mulher, e vocês vão ter um impacto, porque até eu, quando soube que ela era criminalista, falei, gente, então vamos lá, vamos conhecê-la, entender qual é o momento que eu busco, né, um advogado criminalista, entender essa história. Eu estava conversando com ela no bastidor peraí, esse é o tal do advogado porta de cadeia? Então, vamos lá, e ela com muita propriedade vai falar sobre isso. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu me chamo Isa, sou advogada criminalista, sou mulher, sou guerreira e eu venho de uma família simples, uma família humilde. Fui a primeira na minha casa a ter uma formação. Antes de fazer direito, fiz contabilidade, mas o meu sonho sempre foi fazer direito. Então, no meio da faculdade de contabilidade, eu consegui uma bolsa, né? Estudei através de uma bolsa do governo e me formei em direito, que sempre foi o meu sonho. Passei na OAB no 9º semestre. Uau! E comecei a estagiar também, antes disso, na Defensoria Pública. Passei no STJ para Gabinete de Ministros, no TRE. Acabei ficando lá na Defensoria Pública porque era o local para mim, eu achava maravilhoso atender as pessoas ali vulneráveis, né, em situação de hipossuficiência. E ali é o melhor lugar para você aprender, porque tem de tudo, absolutamente tudo. Então, para a minha trajetória, para a minha vida profissional, eu achei que a Defensoria Pública foi o melhor lugar, a melhor escola. Então, foi o que me moldou também, fez com que eu me tornasse a profissional que eu sou hoje, e eu sigo aí na carreira criminal. E o que te motivou a empreender, a abrir seu próprio escritório, quando você percebeu, peraí, eu vou nessa área, não vou optar por concursos, vou trabalhar no meu próprio escritório? Ter um negócio na advocacia é um desafio muito grande. Você começa, no meu caso, sem apadrinhamento, sozinha. E se você não for persistente, você acaba desviando o foco. Então, eu tive minhas fases de tentar desistir, de querer desistir, porque o início realmente é muito árduo. Então, eu conversava com advogados mais experientes, perguntava como é que funcionava, eu buscava muito conselho, muito conhecimento. E em determinados momentos eu pensei em fazer concurso público, cheguei a estudar, mas também era muito difícil porque eu estava ganhando os meus primeiros clientes. E estudar para concurso e trabalhar na advocacia é um desafio ainda maior. Então eu não conseguia estudar para concurso já ali no início da advocacia, tentando ganhar clientes e advogando já um pouquinho, né? E pensei em abrir negócios, pensei em abrir até uma salada de frutas, sabe? Uma receitinha que eu faço diferente. Mas eu conversei com um amigo mais experiente, ele falou o seguinte, ele falou assim, se você fizer isso, se prepare para a morte da sua advocacia. E foi assim o melhor conselho que eu ouvi no início da minha carreira. Ele realmente tinha razão, porque não tem como você ser advogado e ser outra coisa. A gente vê muito nas redes sociais, advogada e cabeleireira, advogada e sei lá... Consultora. Consultora. É muito difícil, é muito difícil. Realmente você acaba focando mais em alguma coisa. Você não consegue ser bom, né, em tudo. Você vai acabar tendo um foco e a outra profissão, a outra atividade, você vai deixar um pouquinho de lado. E essa atividade pode ser a advocacia. E ela vai morrendo aos poucos. Porque a advocacia tem que estar viva todos os dias é persistência, todos os dias é prazo, todos os dias é relacionamento com o cliente. Então, ela vai morrendo aos poucos, se você não focar. Além dele, que abriu os olhos nesse momento, o que te fez, não tendo advogados na família, não tendo, né, nenhum apadrinhamento como você trouxe, né, saindo ali do zero, o que te fez se manter firme? Realmente foi a paixão pela profissão, porque eu procurava profissionais para me inspirar, né? Eu via profissionais bons e eu via
histórias de pessoas que não tinham nada, que começaram do zero, e hoje são pessoas que cresceram muito, que construíram praticamente um império. Então, é muito importante com quem você anda, com quem você se junta, né? Para atingir seus objetivos. Então, eu fazia muito network, eu ia muito em eventos e conhecia pessoas e me inspirava nessas histórias. Então, realmente, se você anda com pessoas fracas, desmotivadas, você vai desistir mais rápido. Agora, se você está do lado de pessoas que venceram, você vai querer atingir esse nível, esse objetivo. Então, eu me inspirei bastante e era o amor mesmo, tem que ter a vocação. Sim. E em que momento você virou? Cheguei. É isso mesmo. O escritório está gerando credibilidade, as coisas estão acontecendo e eu tomei a decisão certa. Sim. Nos 4 primeiros anos, ainda foi um pouquinho complicado. E eu vejo muitos influencers, né, muito mentor por aí falando, você em um ano vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar seu primeiro milhão, vai ganhar 2 milhões. E não é bem assim que funciona. Existe a persistência, mas é um desafio e é um plantio. Você está ali plantando para depois colher. E quando você colhe de verdade, com força. Então, eu passei ali uns 3, 4 primeiros anos pegando clientes e fazendo um excelente trabalho, o melhor que eu podia. Principalmente na parte do atendimento humanizado. As pessoas gostam de ser bem atendidas, elas gostam que você atenda a ligação delas, elas gostam de ficar conversando com o advogado, elas gostam dessa coisa humanizada. Então, eu fazia muito isso, né? Tirava um tempinho ali para ligar para os meus clientes, saber como é que estava, conversar, acalmar, tranquilizar. E eu fui ali pelos 4 anos e meio, eu comecei a receber muita indicação, porque eu acho que a melhor propaganda, como todos sabem, né, todos falam, é o boca a boca. Realmente é infalível, porque um começou a passar para o outro, e passar para o outro, e passar para o outro, e alguns casos que a gente faz acaba ficando famoso, então você é visto, né? Passa no jornal, a maioria desses casos criminais também acaba passando no jornal, e aí tem lá o advogado tal que atuou pela defesa, e acaba, quando você começa a colher os frutos, você tem que estar preparado, porque às vezes você não dá conta, então você tem que contratar equipe, tem que contratar estagiário, tem que fazer sociedade, chamar sócios, porque realmente é algo que pode acontecer assim da noite para o dia. Você teve, inclusive, recentemente, eu acredito que 2 casos, ou um vídeo que viralizou, tem mais de milhões de visualizações. O que foi esse vídeo? E eu acredito que os outros casos também, se você puder compartilhar um pouquinho. Esse vídeo foi uma estratégia. Eu não posso falar muito sobre o caso, né? Porque eu coloquei ali esse documento no processo e o juiz mandou desentranhar, retirar do processo. E eu pensei na estratégia de levar impresso o documento, porque ali no plenário eu poderia mostrar, os jurados poderiam ver, e não tinha como desver depois, certo? Então acabou que o juiz chamou minha atenção, o Ministério Público impugnou, mas eu consegui passar a mensagem, eu consegui mostrar o documento. Então isso eu acredito que deu uma melhorada na situação do cliente, né? E deu um resultado legal, o vídeo viralizou, porque é uma cena bem impactante. Você abre um pergaminho de uma ficha criminal no meio de um plenário, de um julgamento. É uma cena bem impactante. E fez. Fiz. Com esse rostinho eu fofo. Fiz, aguentei o tranco, porque na hora teve maior confusão ali, né? Na hora do julgamento, o Ministério Público veio para cima, o juiz também, mas a defesa já estava preparada para tudo isso, né? Eu e minha sócia que estávamos ali atuando naquele momento, a gente já estava preparada para o que ia vir. A estratégia já tinha sido desenhada. Sim, tinha sido desenhada. E teve uma situação de 2 bebês, que um pai entrou, inclusive você saiu, acho que no DFTV. Saí no DFTV, na Globo, na Band, na Record, foram em vários canais. Essa situação
ela está em fase de recurso agora, porque a parte contrária recorreu, mas no primeiro grau a gente ganhou, né? E essa situação, ela também trouxe muita visibilidade. Eu acabei pegando muitos casos de escola, casos criminais que envolvem maus tratos em escola, que envolvem, né, situações ali corriqueiras da nossa vida que acaba acontecendo. Por causa desse caso, que um pai, advogado, também um colega de profissão, teve o seu bebê numa escola envolvido em uma briga com outro bebê, porque as crianças possuem apenas 2 anos, e ele foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência, e nesse boletim de ocorrência ele chamou o bebê de algoz contumaz, com histórico de violência dentro e fora da escola, usou termos que a gente usa geralmente para acusados, criminosos, né, em processos penais. O que é um algoz? Um algoz contumaz, que é um carrasco, é uma pessoa ruim, né, que executa penas de morte, por exemplo. É algo bem horrível para usar, um termo péssimo escolhido para usar contra um bebê de 2 anos. Então, esse caso ele gerou muita repercussão, tanto a favor da defesa, né, que era a parte que eu representava, quanto do lado contrário também, porque tinha gente que concordava, né? Sempre vai ter gente que concorda que não, realmente, é porque não era seu filho, né, que estava sendo agredido, que eu acho que é um termo também pesado para usar, agressão. O boletim de ocorrência era de lesão corporal. E o que rolou ali entre as crianças foi tapinha, né? A gente sabe que acontece na educação infantil, tapinha, mordida, normal, super normal. E a diretora da escola, a diretora da escola se manifestou no sentido de que aquilo era normal na educação infantil. O Conselho Tutelar, ele também acionou o Conselho Tutelar, né? Esse advogado acionou o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar falou que não era responsável por esse tipo de caso, que o Conselho Tutelar tratava, né, de situações mais de vulnerabilidade, que ele era acionado nesses casos, e não tratar esse tipo de conflito entre bebês. E o delegado também, quando viu que foi homologado esse boletim de ocorrência e a mãe foi até a delegacia explicar a situação, que foi chamada, ele viu que se tratavam de bebês, ele também acabou se desculpando com a mãe. Então, desafiador. Tem de tudo. Tem de tudo. Agora, esclarece, né, para a nossa audiência, para quem está nos assistindo, esse é o objetivo do Páginas Amarelas, que a população, que quem queira consumir, né, os serviços tanto dos empresários, ou das empresas, ou os produtos, né, conheçam e entendam. E eu acredito que, principalmente, né, no direito, na advocacia, eu acredito muito que poucas pessoas sabem de verdade quais são os seus direitos, como funciona. Advogado, então, não é tudo a mesma coisa. Tem criminalista para vara de família. No seu caso, o que é, quando eu procuro, você defende criminosos, você acusa? Explica para a gente, para que as pessoas possam saber em que área de atuação buscar e procurar a doutora Isa Ranieri. Eu sou criminalista. Geralmente, o público que me procura são pessoas acusadas de crime. Ah, você é o principal suspeito da morte de fulano. Esse suspeito vem me procurar para que a gente já comece a atuar ali desde a fase do inquérito, que é a investigação policial. Então, o advogado ele já pode entrar aí, na fase do inquérito policial, certo? Então, a gente vai acompanhando, aí o Ministério Público vem, oferece denúncia, né, vira um processo judicial, e nós vamos ali para a audiência de instrução e julgamento, e se for um caso de crime contra a vida, vai fazer o tribunal do júri, participar do tribunal do júri, tá ali com o cliente no plenário. As 7 jurados vão decidir, né, pela absolvição ou pela condenação ou pela desclassificação, dependendo da situação. Então, no caso, o criminalista ele também pode atuar como assistente de acusação do lado do Ministério Público. Então, se existe uma família que perdeu um ente querido, né, e está inconformada com essa situação de injustiça, quer que a justiça seja feita, vai lá, contrata um advogado que vai estar ao lado do Ministério Público como assistente de acusação, vai participar de todo o processo. Mas não é o mais comum, porque já tem o Ministério Público para acusar. Então, geralmente, quem nos procura
são os acusados mesmo, são os réus de processos. Os criminosos. Entendi, doutora. Os supostos. Os supostos. Vou entender isso aqui, gente. Doutora Isa, agora, quando você trouxe que a vítima, né, ela já tem o Ministério Público, vamos supor que eu sofri violência dentro da minha casa e decidi ir até a delegacia. Então, o próprio Ministério Público vai acionar a partir do momento que ou só violência ou foi uma tentativa de me matar, ficou claro, eu tenho todas fizemos lá o IML e foi constatado isso. Então, eu não preciso entrar? Não. No caso envolvendo, por exemplo, uma violência doméstica, a mulher vai até a delegacia, certo? E existe uma tramitação que ocorre entre a delegacia e o Ministério Público. Então, a delegacia faz toda a apuração ali daquele caso, né? Abre um inquérito policial para investigar aquela situação e manda para o Ministério Público analisar. O Ministério Público ele vai oferecer denúncia, né? Se assim ele decidir, oferece denúncia. E ele é o autor da ação penal. Então, não precisa a vítima ingressar. O Ministério Público é o autor da ação penal. Tanto que, nesse caso, por exemplo, de violência doméstica, mesmo que a mulher desista no meio do processo, diga, eu não quero mais, né? Eu voltei com o meu ex-namorado, por exemplo. O Ministério Público não arquiva a ação. Ele segue, porque ele é o autor da ação penal, né? Então, ele vai seguir, mesmo que a mulher tenha reatado com o ex, que causou toda essa situação, esse problema para ela, o Ministério Público vai continuar com a ação penal e, se for provado que ele realmente cometeu algum crime contra essa mulher, ele vai responder, independente da mulher querer ou não. Então, o agressor é que vai te procurar? É o agressor que me procura. E aí, como é que é nesse momento? Qual que é o seu trabalho como criminalista nesse momento? Bom, no caso, quando um agressor me procura ou um homicida me procura, que já é uma situação, né, mais séria, nem tudo envolve absolvição. Algumas pessoas realmente cometem crime e vão responder pelos crimes que cometeram. Em alguns casos, a gente tem vídeo, não tem como negar que houve a prática daquele crime. Então, o advogado de defesa, ele entra às vezes para garantir que os seus direitos sejam preservados naquele julgamento, né, que você tenha a oportunidade de falar ou a oportunidade de manter o silêncio, que sejam respeitados os direitos humanos, ou que você não venha pagar por algo além do que você cometeu, né? Você cometeu um homicídio, mas não existe essa qualificadora que o Ministério Público está colocando. Então, a gente vem mostrar que essa qualificadora não existe, porque a qualificadora aumentaria a pena da pessoa, né? Então, a gente dá um jeito de mostrar a verdade. Não, ele realmente cometeu, mas foi isso aqui. Não teve qualificadora, não teve motivo torpe, não teve motivo que dificultou a defesa da vítima. Então, a gente vem nessa linha e, às vezes, consegue uma pena menor, né? Consegue um regime diferenciado, um regime aberto, por exemplo, uma prisão domiciliar. Então, nem tudo é sobre absolvição, que as pessoas têm essa ideia errada do advogado criminalista, que defende bandido, que é contra a impunidade, que é contra a punibilidade, né? Não, a gente acha que realmente pessoas que cometem crime devem pagar, mas na medida do que cometeram. Entendi. E como é que você se sente nesse caso, né, onde as pessoas pensam conforme o que você falou, ou talvez pode até agir de forma agressiva, né? Como é que pode alguém que tem um trabalho desse estar defendendo alguém? Como você se vê? Como você se vê profissionalmente? E até porque você é mãe, né? Você é uma mulher. E é tão importante que a gente tenha a oportunidade de conhecer o trabalho. Existem trabalhos, né, técnicos e precisa-se desse profissional nesse momento, né? Responde para a gente.
Então, para ser criminalista tem que ter uma certa vocação, não é qualquer pessoa que consegue. Às vezes parece um pouco com a medicina, né? Que tem uns que Cirurgião. vão ser cirurgião, outros dermatologistas, outros, né, nutrólogos, enfim. O criminalista, ele escolhe essa área, então ele tem que ter uma vocação para esse tipo de situação mais pesada. Eu, por exemplo, já indiquei colegas para fazerem um trabalho na área criminal que não deram conta, né, de outras áreas, mas era o que tinha ali no momento, estava acontecendo um flagrante, e eu liguei para criminalistas que não conseguiram ir naquele momento, mandei de outra área, e a pessoa chegou lá e não teve estômago, sabe? E quando você tem estômago, você tem vocação, você acha que todo mundo tem, mas não é assim. Aí eu percebi realmente, de fato, que eu não posso mandar qualquer pessoa. Tem que ser um criminalista que realmente dê conta. Então, tem que ter essa vocação, sim. E o que eu faço, né, para eu conseguir? Eu entrego tudo na mão de Deus, assim, em relação à justiça. Eu não decido se a pessoa é inocente ou não. Eu faço um trabalho técnico, então eu consigo diferenciar a minha vida desse trabalho, eu consigo dormir tranquila, consigo dormir em paz, porque eu falo para Deus que Ele vai fazer a vontade dEle no final, e quem vai julgar é o juiz. Então, não sou eu responsável pelo destino daquela pessoa, né? Pela história dela. Eu faço trabalho técnico e no final a gente vai saber o resultado. Sensacional. E é isso, né? É sempre sobre julgar, sempre Sim. sobre julgamento. E eu falo que as pessoas, elas nunca sabem, né, em que lado você vai estar. Você já Isso. vivenciou situações assim? De Sim. entender, talvez, de alguém que... Porque, gente, eu trabalho com comportamento humano, trabalho com comunicação, e eu já atendi pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, que estavam num momento de divórcio, alguém veio depois de divorciado. O feminicídio está aí. Há tudo que, como a doutora falou, né, existe a legislação, existe, né, o sistema que rege, né, todas essas leis, mas existem situações comportamentais que mulheres, enquanto, e que Deus abençoe essa fala, não é para defender nada. Eu sou mulher, eu fico super feliz de estar aqui ao lado de uma mulher que está aí empreendendo, vencendo, mas eu já vi situações enquanto a mulher ela vai para cima, ela afronta, e ali naquele momento acontece, infelizmente, né, diante da situação toda de violência, porque neste caso há uma violência de ambas as partes, né? E pode ser que aquele homem, ou pode ser o contrário também, que aquela mulher haja ou esfaqueie em defesa própria, e vai ser necessário alguém. Vai ser necessária a atuação de um advogado ali. Nem sempre a gente defende criminosos também. Crimes contra a vida, por exemplo, existem muitos lá no Tribunal do Júri que foram legítima defesa. No caso, por exemplo, de um criminoso entrar na sua casa, né, fazer sua família de refém, e aí vem ali o pai de família, pega uma faca e mata o criminoso. Você acha que ele vai para onde? Ele vai para o Tribunal do Júri, ser julgado pelos jurados. E eu até discuto com o promotor ali no momento que a gente está no julgamento, porque eu falo, nem todo mundo que senta aqui é criminoso. Às vezes a pessoa agiu em legítima defesa. E ele fala, se agisse não estava aqui. Mas eles acabam acusando, mesmo assim, acabam colocando essa pessoa lá. E a gente que vai decidir, né? Decidir não, a gente que vai defender e os jurados vão decidir o destino daquela pessoa, mas a gente sabe que não se trata de um criminoso, né? Ele estava defendendo a família, a filha, a esposa. E o que não deixa de ser um criminoso. Porque se a gente for olhar na etimologia da palavra, né? Crime. Que comete um crime, né? Realmente. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu vou entrevistando e eu gosto tanto quando a gente se interessa por algo, e é tão importante que a gente tenha essa informação, né? E seja em legítima defesa ou não,
né? Eu me tornei, naquele momento, com aquele ato, uma criminosa. E, inclusive, Isso. tem essa questão hoje do preconceito, da questão do racismo, do preconceito. Se eu estiver falando alguma palavra, Sim, doutora, sim. que não Não, seja pode correta, por favor, continuar. me corrija. E que, levianamente, por ignorância, se eu xingar ou se eu atuar de alguma forma, é crime. Sim. E vão me denunciar. Isso. Né? Eu estou aqui preocupada com as palavras, porque denunciar, autuar, flagrar não é muito comum, mas imagino que, e nesse momento, eu me tornei ali a ré, Sim. que supostamente cometeu uma infração, um crime, certo? Certo, certo. Hoje em dia, por exemplo, com a internet, nós temos muitos crimes que ocorrem ali no meio da internet, de calúnia, de difamação. E às vezes as pessoas, como é algo novo, é um assunto novo, né? Crimes na internet, às vezes as pessoas nem sabem que estão cometendo certos crimes, né? Mas estão divulgando ali uma informação falsa sobre alguém, estão criando um fake, mandando mensagens ofensivas, né? Então existe legislação nova para tudo isso, para reger essa situação, aplicar penalidades, definir o que vai ser crime ou não dentro desse mundo da internet, e realmente as pessoas acabam não tendo essa noção de que estão cometendo um crime ali também. E nesse caso, doutora, que o Ministério Público não vai atuar. Então, se eu me sentir lesada, inclusive eu acredito que tenha um caso seu onde você foi a primeira a conseguir que o Google pagasse indenização à minha cliente, uma mulher, que teve sua imagem exposta na plataforma do Google, Google Street View. Então, são aqueles carros, né, numa linguagem bem simples, aqueles carros que ficam tirando foto, fotografando as residências, os endereços das pessoas. Ele fotografou ali a residência da minha cliente, ela estava tomando sol de biquíni. Então, toda vez que alguém acessava a localização do endereço dela, aparecia a foto dela de biquíni lá, tomando sol dentro da casa dela, né? Dentro da sua residência. Então, ali ele violou um direito de imagem, né, de uma pessoa. A gente entrou com a ação e ganhou. E foi a primeira causa aqui no DF em que houve indenização por esse motivo, por exposição da imagem, da vida íntima de alguém, e que o Google foi condenado. Parabéns. Obrigada. Ou seja, então, não sendo um ato onde o Ministério Público, não sendo o suspeito de homicídio ou de violência, que automaticamente o Ministério já entraria, posso também te atuar se você sentir que a sua imagem foi exposta, alguém fotografar, por exemplo, o seu filho e publicar uma foto sem autorização, tudo isso você que tem que tomar a iniciativa de procurar um advogado. Criminalista. Criminalista, né, de forma geral. Dependendo da situação, né? Nesse caso de direito de imagem, não é criminal. Né? É o direito civil que protege a imagem, a vida íntima, a personalidade. Entendi. E esses casos, doutora, que você acabou de falar, inclusive, que foi o que ela ganhou quando eu sou exposta, como que é o nome? A gente acabou de falar, quando eu ganho uma ação, danos morais. Danos morais. Se for, sei lá, uma discussão na vizinhança onde essa pessoa expôs você na frente do seu marido, do seu filho, falou situações extremamente abusivas e agressivas e chegou até a se movimentar para quem sabe, partir para a agressão. Isso é um crime. Sim, é um crime. Pode ser um crime contra a honra, né? E esses crimes existe penalidade, então a pessoa pode correr o risco de ter que pagar uma indenização de dano moral porque ofendeu a honra daquela pessoa. Então, a Constituição, o direito, ele protege a nossa imagem, a nossa honra, a nossa integridade. Isso é muito legal. Sim. Inclusive, algo que me veio à cabeça, tá?
eu já vivenciei, ouvi, conheci uma pessoa, por exemplo, que perdeu, chegou no hospital e tinha sofrido um aborto espontâneo, e ali, no momento, né, daquela curetagem, o médico, mais uma vez, daqui a pouco vai para casa e engravida de novo e volta. Cabe? Cabe sim, não só contra o médico profissional, mas contra o hospital também, nesse caso, né, para responder solidariamente, que a gente fala, quando os dois respondem por essa situação que ocorreu aí de uma violência, talvez, né, um tipo de violência. Psicológica, Um tipo de violência. Um preconceito, um pré-julgamento, um absurdo. Sim, é um tipo de violência também. E essa pessoa pode ser penalizada tanto na esfera civil, para pagar a indenização, quanto na esfera criminal também, dependendo do que ela falou naquele momento. E essa premissa vale também para, se eu me sentir assediada dentro do meu trabalho, o chefe chegar e, se você não fizer isso, você vai perder o emprego. Sim. Isso acontece muito. Te procuram? Funciona? Realmente vale a pena a gente buscar a justiça nesse sentido, Isa? Vale. Porque eu acredito muitas vezes que aqui no Brasil, primeiro porque vão falar que a justiça é muito lenta, que a corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, mas você que está aí no dia a dia, funciona? Eu ainda tenho fé na justiça, eu ainda acredito, eu vejo muitas situações de injustiça, mas eu também fico muito feliz quando, em alguns casos, eu tenho êxito, eu vejo a justiça sendo aplicada, sendo feita. Existem muitos profissionais ruins, mas também existem muitos juízes sensatos, juízes que realmente amam o que fazem. Isso é muito legal quando a gente encontra um juiz assim, que realmente está ali para julgar com sabedoria, com amor pela profissão. Então, vale a pena, assim, sempre procurar a justiça. Eu acho que nunca é ruim você ir atrás de seus direitos. O máximo que vai acontecer é você não conseguir, mas pelo menos você tentou, foi atrás de justiça, tentou resolver. É melhor do que ficar de braços cruzados e sem saber o que aconteceria, né? E emocionalmente é horrível quando você se cala, quando você não busca, e aí ainda chega nesse fato das pessoas, né? Vou procurar um advogado e é muito caro. Quero até que você fale sobre isso. Sim. Né? Vou gastar muito mais e depois lá no final não vou ganhar nada. É claro que eu não estou incentivando, cada um vive de uma forma, mas quando você pelo menos busca por algo que você fala, você pode até ficar com dano financeiro, mas o emocional de se validar e falar, chega, não aceito. Olha, tem situações que vão parar na justiça que envolve, por exemplo, o valor de R$10. R$10, fulano estava me devendo, não me pagou. Os dois vão parar ali na justiça. Só que você entende melhor dessa parte, né, de comportamento humano, nem tudo é sobre valor, né? Às vezes existe um conflito interno entre aquelas pessoas, existe outra situação que desencadeou essa, então a gente não pode minimizar a dor das pessoas, né? A gente não pode falar, eu dou R$10 aqui para essa confusão acabar agora, porque não é sobre isso, é sobre a pessoa sentir que ela foi procurar os seus direitos, que ela fez alguma coisa, que ela tomou uma atitude sobre aquela situação de injustiça e que no final ela venceu, ou então se ela perdeu, mas que pelo menos ela tentou. Então, é muito sobre isso, principalmente nas causas de família, né? Causa de família envolve muito essa questão do sentimento, da mágoa, e a gente tenta trabalhar bastante na mediação, na conciliação, junta as partes e tenta encontrar a origem do conflito e tentar resolver ali numa reunião, né, com o mediador. É uma parte que eu gosto bastante, porque eu acho que no direito de família funciona muito bem, sabe? Funciona muito bem você conversar com as partes e tentar resolver a raiz do problema, a raiz do conflito, que geralmente tem. Pode ser uma mágoa que fez a pessoa processar a outra para conseguir uma guarda. Eu não quero que meu filho fique com a mãe, eu quero guarda unilateral. Mas o pai sabe que a mãe é uma boa mãe,
não teria problema ter uma guarda compartilhada, mas ele tem algo contra ela, né? Existe uma raiz de um problema ali, e ele usa a guarda para tentar ganhar, para tentar se vingar. Isso, para tentar se vingar. E no caso que você falou sobre algumas pessoas não conseguirem ter acesso à justiça por causa de ônus financeiro, existe algo muito legal no nosso ordenamento jurídico, que são causas que você consegue entrar sem advogado. São causas que envolvem até 60 salários mínimos. Então, se a sua causa tiver menos, a causa for menos de 60 salários mínimos, você consegue entrar no juizado especial, que é o antigo pequenas causas, que você já deve ter ouvido falar, Sim. né? Que o pessoal fala, vou para as pequenas causas, vou entrar nas pequenas causas. É o juizado especial. Então, você vai até o fórum ou faz online, conta lá a sua história, e você vai ter uma sentença, um julgamento daquele seu caso sem a presença de advogado, não é necessário. Que legal! Isso é para dar acesso à justiça às pessoas que não conseguem pagar, para que elas não fiquem com o direito prejudicado por isso, né? É o justo, é o certo. Sim, maravilha. Então, tá aí, né? Agora tem que ter coragem, né? E eu não falo a coragem me referindo a problema. É porque tem gente que tem tanta preguiça até de escrever, de falar, de se defender, de estudar, de conhecer o próprio direito, que não aproveita uma oportunidade dessa, de uma informação que é excelente, igual eu já ouvi em vários lugares, convivendo com muitas pessoas. Não vou nem mexer com isso, porque a TIM, ou isso, ou aquilo, eu passei. Vai lá, escreve. A doutora acabou de trazer a informação para a gente que isso é possível, né? Sim. Então, é só ter coragem e querer estudar um pouco, entender e buscar de verdade. Chega de deixar para lá, chega do jeitinho brasileiro. Enquanto a gente não se movimentar de uma forma mais ativa, vai continuar aí vítima, porque é um lugar bem confortável. A gente precisa buscar os nossos direitos, a Constituição nos garante isso, então a gente não tem que deixar para lá mesmo, sabe? Principalmente essas causas pequenas, o banco está me ligando muito, eu não estou tendo paz, isso acontece, né? Ou, essa minha fatura veio em dobro, cobraram 2 vezes, mas aí você vai deixando, né? E não pode, você tem que correr atrás dos seus direitos, não pode sofrer por não ter ido atrás, por não ter resolvido. É importante, sim, você buscar a justiça. Acabei de ter um insight aqui, eu vou até anotar para conversar com você. Sensacional. Vamos lá. Doutora, o que significa para você não jogar sujo, né, dentro do mundo jurídico, onde tantos, né, se perdem entre atalhos e vaidades aí? Eu gosto muito de trabalhar com honestidade, principalmente na área criminal. As pessoas me perguntam muito se eu tenho medo de atuar nessa área. Por quê? Porque existem muitos criminalistas que morrem todos os dias. Isso acontece muito, né? Acaba que você entra no carro de um cliente, é baleado junto com o cliente, acaba que você está saindo do fórum de uma audiência, e aí você leva tiros ali na frente do fórum. Isso é muito normal no mundo da advocacia criminal. Mas por que isso acontece? Porque o advogado criminalista, ele precisa ter certos cuidados, principalmente trabalhar com honestidade, certo? Porque se você está enganando o seu cliente ou agindo de forma suja com a parte contrária, você vai acumulando inimigos, certo? Então, você tem que ter muito cuidado. Não entrar no carro de cliente, não pegar carona, ser honesto com o seu cliente, porque o seu cliente é o criminoso, certo? Você está ali da parte da pessoa que está sendo acusada. Então, às vezes, quem manda fazer esses serviços de execução é o próprio cliente do advogado. Por quê? Porque o advogado mentiu para ele sobre o caso dele, porque o advogado perdeu um prazo e não foi honesto com ele. Eu conheço muitos advogados picaretas que eu já peguei cliente que vieram desses advogados e eles falaram para mim, o doutor falou que diminuiu a minha pena, que daqui a 2 anos eu vou sair. Só que, na verdade, não foi o advogado que fez isso, é porque acontece a mudança de regime, certo? Você está no fechado, cumprindo determinada porcentagem, você migra para o semiaberto. Então, não foi o advogado que conseguiu. Aí, quando o cliente sabe de uma informação dessa, ele fica revoltado, ele começa a se sentir
enganado, lesado. Então, existem inúmeras situações aí. Então, quando eu falo de não jogar sujo, é sobre tudo isso. É sobre você ser honesto, por mais que você tenha que comunicar ao seu cliente de que aquela causa não tem certa chance de êxito, mas que você seja sincero. E até porque eu já ouvi situações, não sei se são verídicas, se eu estiver errada, por favor me corrija, mas de pessoas relatarem esses advogados, né, que chamam de porta de cadeia, que inclusive achei muito legal como você colocou, mas tem pessoas que extorquem porque sabem que naquele momento a família está ali desesperada, às vezes é um filho adolescente, né, ali já chegando 18 anos, que se envolveu num crime, num roubo, enfim, independente da justificativa, aquela mãe vai pagar o que for. E eu já ouvi situações de que tem advogados que extorquem, até porque vão falar o que quer, a mulher está vulnerável, desesperada, é isso. No momento de desespero, existem muitos profissionais, em todas as áreas a gente sabe, né, que se aproveitam de certa vulnerabilidade, às vezes, que a pessoa está ali naquele momento, e acontece bastante. Quando eu falo também sobre não jogar sujo, é também nesse sentido, né? Como eu falei para você, a maioria dos meus clientes são hoje pessoas em situação de vulnerabilidade, são pessoas pobres, e a gente sabe que o crime geralmente acontece nesse ambiente aí, né? Então, mas são pessoas que pagam, que é o mais importante. Eles vendem casa, vendem carro, vendem moto, porque eles consideram a liberdade a coisa mais importante que eles têm. Que a pessoa às vezes não tem nada, mas ela tem a liberdade. Quando você é privado da sua liberdade, você dá tudo que você tem para recuperar. Sim. É como, eu acho que se a gente pensar numa analogia, se assemelha a uma morte ali. Isso. Porque eu não vou ver mais aquela pessoa, eu não vou ter mais acesso àquela pessoa. Sim. Aquela pessoa, por mais que seja julgada como ruim e o que for, tem alguém, né, que ele gostaria de continuar vendo. Até porque o criminoso, ele tem também filho, família. Mãe, principalmente. A mãe assim, geralmente, quem está vendendo tudo para pagar advogado, quem está correndo atrás, quem está indo visitar no presídio. Então, a mãe geralmente aqui não solta a mão. Isa, você é uma advogada porta de cadeia? Eu sou. Eu não tenho vergonha de falar disso, porque eu acho que o advogado criminalista, ele é porta de cadeia, ele é porta de delegacia, ele é porta de Ministério Público, é porta de conselho tutelar, se for o caso, é porta de presídio, porque o que a gente faz é justiça. E onde for preciso, a gente vai para fazer justiça. Sensacional. Eu no bastidor estava falando com ela, falei, Isa, aí ser chamada, ela, sim, é isso. E é muito bom quando a gente compreende e consegue, isso também eu entendo como maturidade, sabe, Isa? Quando a pessoa ela sabe quem ela é, isso já não vai mais impactar ou fazer sentido. Você não começou aqui a se defender? Sou. Eu sou. É isso? Vamos lá. Agora um ponto, né, que eu imagino que seja realmente desafiador, né? Qual o diferencial, né, hoje, como advogada, ser líder, fazer com que o cliente confie numa mulher, né, com este perfil, essa skin, né, que sugere, né, magrinha, uma fragilidade, linda, rostinho bonito, loira, e tomara que eu não seja aí julgada, até porque estou ruiva e acredito que vou ficar pro resto da vida, mas a vida inteira tenho, né, sou loira e tem um estigma, só deve ser burra. Ou dá pro chefe, ou não sei nem se isso vai poder daqui, mas dá presentes para o chefe, né, porque crianças estão aí assistindo. E eu sofri com isso em um mercado masculino. Durante muito tempo eu tive que me esconder, né? Até para não ser julgada. Trabalhei, né, no Exército com revitalização e manutenção de viaturas militares. Quantas vezes eu estava dentro, né, de uma sala onde, montando o retroprojetor, por exemplo, para apresentar o budget, né, ali de algo, de um contrato, e uma das pessoas, você já vai sair? Terminou de fazer? Eu, não, vou ficar. E eu abri a reunião e apresentar a pauta. Foi assim comigo.
como é com você e nesse mundo de crime, de tudo, como se manter, como é que você conseguiu vivenciar isso ou você não viveu isso? Olha, para a mulher é sempre um desafio maior. Não vou dizer que é igual ao homem, o homem já chega impondo presença, ele às vezes não precisa nem abrir a boca, né? A gente não, a gente precisa mostrar o nosso valor. Então, não basta você chegar, você tem que mostrar quem você é, mostrar o seu valor. E, realmente, quando eu vou visitar os clientes no presídio, eles olham assim, né, eu entrando, aí eu sento lá, eu sempre estou com o meu saltão, e chego, e eu começo a conversar, e eu vou criando ali um ambiente de confiança, de humanidade, porque é muito importante, a gente trabalha com essa questão humana, né, de trazer a pessoa para que a pessoa confie em você, para que a pessoa acredite no seu trabalho. Então, por que que os meus clientes, a maioria, eu sei se é inocente ou não, eles me contam, eles se sentem seguros. E muitos advogados criminalistas que eu converso, eles não sabem se o cliente deles é inocente ou não, porque o cliente não consegue confessar para ele. E para mim, eles confessam, geralmente, porque eu vim de uma família simples, né? Eu vim de uma comunidade, então eu sei me comunicar com essas pessoas, eu não sei nem explicar para você como é que funciona, porque é uma forma muito natural, sabe? Então eu tenho os meus momentos técnicos, que eu converso sobre processo de forma técnica, eu tenho ali as minhas linguagens de cadeia, que a gente chama, né? Ah, e aí, tua cobal já chegou? Cadê tua jega? São linguagens que a gente usa que só eles entendem, mas acaba fazendo parte do nosso mundo criminalista, né? As pessoas não sabem, às vezes, o significado. É importante até isso, até o criminalista saber se comunicar com a linguagem deles, né? Várias palavras que eles usam ali no meio da carceragem para que um entenda o outro, e a gente também sabe. Então, quando eu chego lá falando a linguagem deles, eles já acendem aquela lâmpadazinha, ela sabe o que ela está fazendo, né? Sabe o que está falando. E eles acabam se sentindo seguros para conversar comigo, para confessar, para dizer como é que foi. Eu falo, ó, conta aí como é que foi, não estou aqui para julgar, eu não faço juízo de valor. Eles percebem também que eu não faço juízo de valor, sabe? Eu deixo ali num ambiente bem seguro, bem tranquilo, e acabo recebendo todas as informações de forma muito natural mesmo, eu não preciso forçar. Porque, como eu falei para você, eu vim de uma família simples, uma família humilde, então eu entendo como é que funciona esse mundo todo. Para mim é muito natural. Então, basta a pessoa me dar a oportunidade de conversar com ela, que pronto, o resto eu faço. Deixa comigo. Deixa comigo. E manter-se ainda feminina, no meu caso, né? Quando eu senti segurança, né? Que isso demora, né? Precisa de maturidade, né? E até isso acontecer, para manter o respeito, né? Eu me masculinizei muito. Isso acaba acontecendo, sabe? A gente acaba se masculinizando um pouco. Eu chego na delegacia, às vezes a gente precisa se impor, né? Então você precisa deixar um pouco a menininha de lado, delicadinha, e você chega lá e se impõe. Às vezes as pessoas até se assustam, porque não esperam essa atitude de você, certo? Eu, por exemplo, no presídio, se você não for esperta, não tiver a malandragem, os próprios presos, eles te passam a perna, eles te enganam, né? Existe isso em todo lugar. Então, é muito difícil levar um calote, por quê? Porque eu sou rígida, eu sou dura. Eu falo, olha, se você não me pagar, acabou aqui, e eu sou dura mesmo, rígida, e não tem conversa. Se eu falar, acabou. Então, eles já sabem que eu sou assim, eles já sabem minha forma de trabalhar. E uma vez eu fui lá no presídio, o preso falou, olha, o meu dinheiro está aqui nessa conta, você vai lá, pode retirar tudo e não sei o quê, e prometeu mundos e fundos. Quando eu cheguei lá, que eu abri a conta dele, tudo, a gente pode fazer, porque ele me deu a senha, me deu tudo, né? E aí eu olhei, tinha R$0 ali. Aí eu fui lá, voltei lá no presídio, possuída no ódio. Aí eu cheguei lá e falei, vem cá, fulano, bora conversar. Você tá achando o quê? Você tá achando que eu sou palhaça, que eu não tenho o que fazer? E aí eu acabei falando também para os outros presos, ó, fulano mentiu para mim, acabou com a minha confiança, não advogo para ele, avisa todo mundo que eu não advogo para mentiroso, não gosto,
não, eu sou o mais honesta possível com vocês e vocês têm que ser assim comigo também. Então eu mando recado, eu sou grossa quando precisa. Chega. E eles entendem. Na delegacia a mesma coisa, chega lá com o policial, às vezes o policial quer ser grosso com você, você tem que falar mais alto. E é incrível isso, porque o homem, ele grita às vezes com você, e quando você grita, eles falam, ai, se acalme. Louca! É. Descontrolada. Nossa, isso pra mim é uma coisa que até hoje eu não aceito, não consigo entender. Em audiência, se você levanta o tom de voz, tá todo mundo gritando, juiz, promotor, advogado. Aí quando a mulher levanta também, doutora, se acalma. Aí eu olho assim, com aquele olhar de reprovação. Acontece. Eu sou a única que isso acontece muito, né, com mulher. Tanto que o cara, quando ele aprende a lidar e ele é passivo-agressivo, e a mulher, por estar exausta, cansada, cuidando de filho, aí é traída, e aí tem que pagar a conta, e aí ainda sustenta, e aí você, na discussão, quando chega alguém externo, né, e vê você ali, mas é um absurdo, eu não aguento mais isso. Olha aí a louca. E aí o cara tranquilo, tá vendo? E aquela mulher tá tão exausta, ela tá tão cansada, e a única forma, o único recurso, talvez por ser aprendido, até porque gritar não é um recurso, mas você vai falar isso para alguém que tá cansado. E qual é o julgamento? Tá vendo? Ó, é por isso. Por isso que eu fiz. Procurem saúde mental, se estabilizar, descansar, porque é muito fácil transformar uma mulher que é mais firme ou que fala, né, de uma forma mais assertiva ou prática, ou que levanta um pouco a voz, até porque eu concordo com você, para doido, doido e meio, né? Eu aprendi isso. É isso mesmo. Tem que ser assim. Agora, procurar os melhores ambientes, né? As melhores escolhas, porque tem uma hora que a gente começa a escolher. E é escolhendo quem vai estar do seu lado, convivendo com você na empresa, na vida, independente que seja pai ou mãe, Deus pediu que a gente honre. Honrar, muitas vezes, é se manter distante também. E aí, quando o ambiente muda, você não precisa se exaltar tanto ou gritar tanto, mas que é importante ficar atenta o quanto... Calma, tá nervosa? É bem difícil, mas tem que ter muita saúde mental, como você falou, cuidar da saúde mental. E ainda mais nós, advogados, que nós já temos tanto conflito externo, né? A gente só trabalha com conflito o tempo inteiro. Então, quando eu até faço uma brincadeira com os meus colegas, que eu digo assim, que é tanto problema dos outros, tanto conflito, que os meus, se alguém me xinga, por exemplo, eu só deixo pra lá, sabe? Eu só finjo que eu nem escutei, deixo pra lá, porque é tanto problema, eu prefiro ganhar dinheiro, tá ganhando dinheiro com os problemas, né? E esse aí, por exemplo, o meu, eu não vou ganhar nada, então eu deixo pra lá e sigo. Ganha tempo. Porque essa é outra coisa que a maturidade nos traz, né? Desiste de estar certa. Né? Você tem paz. Tem aquela frase muito famosa, né? Que é melhor ter paz do que razão, às vezes, e realmente. Claro que não é negligenciar, e a gente não está falando de violência, mas tem determinada coisa que assim, vamos bobagem, economizar. né? Bobagem, a gente tem que deixar para lá. Sim. Você costuma dizer que não solta a mão do cliente até o fim. Como é que essa frase traduz o seu estilo de trabalho? A maior preocupação de quem comete um crime é ficar sozinho. Porque a pessoa sabe que em determinado momento ela pode ser presa. E ela vai estar numa cela e ela vai estar sem ninguém. Então, quem vai estar com ela? Quem não pode soltar a mão dela? O advogado dela? Então, eu percebi isso no meu mundo, na minha vida, no meu trabalho, que a maior preocupação do cliente é não ficar sozinho, é o advogado não abandonar ele. Então, eu repito essa frase várias vezes para o meu cliente, porque eles ficam assim, doutora, por favor, não me abandona, doutora, por favor, não me larga, doutora, por favor, não esquece meu processo. Eles morrem de preocupação da gente esquecer o processo deles, porque eles vão ficar presos, eles não vão conseguir falar com a gente o tempo inteiro, eles não vão conseguir estar mandando recado o tempo inteiro, então eles falam muito isso. Não esquece, por favor, do meu processo, quando a gente vai lá visitar eles no presídio, não esquece, lembra de mim, e aí é o que eu falo, não se preocupa que eu não vou soltar a sua mão. E eles sabem disso no final, quando tudo acaba,
Aí eles chegam comigo, doutora, realmente você não soltou minha mão, eu não solto mesmo. Se eu firmar um compromisso, eu vou até o final e até eu ver a justiça sendo feita, sabe? Eu vou até o final com esse cliente. Qual a crença ou comparação você precisou abandonar para continuar evoluindo no seu ritmo, com a sua essência, sendo quem você é? Então, o que eu precisei abandonar foi principalmente o medo, porque quando você começa sozinha, existe muita insegurança, existe muito medo. Eu comecei a ter uma autoconfiança. Eu, muito nova, ia para a audiência, por exemplo, e vinha advogado mais velho discutir comigo sobre um assunto que eu sabia, que eu tinha muita certeza. E eu, logo assim, no início, eu não conseguia falar tanto, né? Só que eu fui percebendo que eu sabia, eu tinha certeza, eu tinha segurança. Eu comecei a mudar minhas atitudes. Eu falei, não, se eu sei, eu vou falar, eu vou me impor. E eu comecei a me impor, né? Teve uma vez que uma advogada mais velha falou, eu não vou cumprir a decisão do juiz. É uma decisão interlocutória, né? Que é uma decisão aqui provisória, até o trânsito em julgado, né? Então, ela falou, não vou cumprir porque eu não sou obrigada. Aí eu fui lá e falei, não, você é obrigada sim. Você é obrigada sim, porque a decisão interlocutória, ela começa a produzir efeito desde agora. E se você não cumprir, eu vou fazer uma busca e apreensão, né? Vou acionar e você vai ter que cumprir. Aí ela foi, sabe, se calou rapidinho, ela se colocou no lugar dela. Porque a gente, às vezes, sabe, mas a gente Duvida do nosso conhecimento. Então, é isso que você falou, a gente não pode duvidar, a gente tem que ter confiança. Sim. A advocacia ainda é uma área muito desafiadora para as mulheres, né? Ainda é, você sente que ainda há uma subestimação, quem sabe até o criminoso, quando vê você, ou pode pensar que, não, prefiro um homem, acredito essa daí não vai conseguir. Hoje em dia eu enfrento muito pouco esse tipo de problema. Era mais no início, quando eu comecei mesmo, eu precisei criar uma cartela de clientes, criar confiança. Esse é um trabalho muito difícil. Mas a partir do momento que você consegue mostrar quem você é, aí os clientes vão vindo e eles já não se importam se você é mulher ou não, eles se importam se você é boa, se você vai cumprir o resultado que eles estão esperando. Então tem um monte aí que eu já entreguei o resultado, que eles falam para os outros e os outros já vêm sabendo quem eu sou sem eu precisar ter que mostrar, né? É o boca a boca. Eu imagino que você inspira muitas pessoas por ter vindo, né, de uma família humilde. E para quem está nos assistindo, qual a mensagem que você deixaria, mesmo vindo de família humilde, né, ter conseguido chegar no local onde você está hoje, que foi um local traçado, desejado? Parece muito clichê, mas é a persistência, é você não desistir, é você querer mudar de vida, é você querer ser diferente, é você querer brilhar, não aceitar o pouco, sabe? Então hoje eu sou muito grata porque eu consegui sair de uma cidade muito humilde, onde minha mãe não se formou, meu pai não se formou, meus irmãos, e eu fui a primeira a ter essa conquista e poder ajudar meus pais, minha mãe hoje em dia, sabe? Então, é persistência mesmo. Eu estudei em escola pública a vida inteira, estudei usando bolsa do governo, fiz faculdade, né, com bolsa do governo. Tudo isso eu poderia ter desistido, porque eu estudava à noite e trabalhava 8 horas por dia. Então, ainda tinha um emprego de 8 horas por dia, mais a faculdade à noite. Não é fácil, né? Se você ficar esperando por algo fácil acontecer, por um milagre, raramente as coisas vão funcionar. É realmente persistência, não desistir, fazer esforço, tirar um período da sua vida para realizar certos sacrifícios para lá na frente você colher todos os resultados. E isso é o empreender também, né? Tem gente que fala, nossa, mas vou desistir, os que desistem não vão chegar, você não vai ver ninguém que conquistou, que desistiu. Então, a persistência, com embasamento, claro, ninguém vai ficar dando murro em ponta de faca, a empresa ela tem que gerar lucro, mas sim, é importante que você se prepare e entenda que se na primeira pedra, no primeiro obstáculo que vier, o primeiro grito abaixou... Isso, primeiro grito. Isso que você falou é muito interessante sobre o primeiro grito, porque a mulher vai na delegacia, ela já ouve o primeiro grito,
e às vezes já vai chorando para casa e desiste, fala que nunca mais quer pisar o pé ali, porque é um ambiente machista, um ambiente difícil de trabalhar. Não é assim, você tem que, às vezes, segurar o choro, né, continuar, pensar que você é um profissional, que você está trabalhando, que não tem nada a ver com a sua vida pessoal, quem você é, e levantar, né, continuar. Porque ainda vivemos num país que é assim. Não adianta dizer que não vivemos num país machista e que beneficia. Então a nossa responsabilidade é se fortalecer nesse sentido e aceita. Tem gente que gosta de ficar ali discutindo, reclamando e tal. Eu sou igual, eu quero saber, eu vou me preparar, vou fazer o que eu posso, o que eu preciso, não vou deixar rabo para ninguém pisar. Isso. E o trabalho devolve tudo. O que cala a boca, seja de quem for, referente a uma mulher, é a sua competência. O resultado. Não adianta querer fazer diferente. Eu tenho que provar. Se é isso, vamos. Né? Eu acredito que seja assim. E a gentileza, a educação, são princípios que você tem que ter em qualquer lugar na sua vida, né? A gente estava falando sobre engrossar a voz de vez em quando, sobre se impor, mas você nunca vai chegar com esse tipo de abordagem. Obviamente, você vai chegar com gentileza, com educação, né, tratando as pessoas com respeito e, né, se a recíproca não for verdadeira... Isso. Mas na maioria das vezes ainda funciona muito bem. Eu Com chego certeza. na delegacia tratando todo mundo bem, digo, olha, eu estou aqui para colaborar com o trabalho do delegado, eu não estou aqui para tumultuar, não estou aqui para brigar, eu estou aqui para colaborar. Eu espero que vocês também colaborem comigo, vamos trabalhar todo mundo na paz, todo mundo junto. E funciona, geralmente dá muito certo. Porque a flexibilidade, ela manda no sistema. Se você flexibilizou, o medo não tomou conta de você, você não se sentiu coagida, o seu racional fica. E aí como eu vou organizar esse sistema? É a mediação. Sim, Então, quando você chega com grosseria, botando banca, chutando a porta, você não vai conseguir nada. Você não consegue nada, nada, nada. É muito difícil. Aí você vai tomar um chá de cadeira lá, né? Ficar umas 3 horas. E é assim. Que a gente sabe que ainda funciona muito da forma... O sistema. Que você tem que ter aquele jeitinho para entrar e sair. E é isso, você tem que ir se adaptando. Eu estou amando, mas vamos para as perguntas finais. 2. Como você quer ser lembrada, tanto como pessoa quanto como profissional? Olha, eu quero ser lembrada como alguém que abre portas, que muda vidas, que transforma, que traz liberdade. E eu acho que eu estou no caminho certo, né? Minha trajetória toda é voltada para um atendimento humanizado, converso com os meus clientes pessoalmente, dou conselhos, eu ajudo quando tem que ajudar, chamo atenção quando tem que chamar atenção, e a gente vai trazendo a liberdade, que, como a gente conversou, é uma das coisas mais importantes para quem nos contrata, né? Quem contrata um criminalista, ele tem medo de perder a liberdade dele, porque é muito preciosa. Então, a gente tenta devolver isso e, ao mesmo tempo, também aconselhar, chamar atenção de vez em quando, né? Porque tem um cliente que vai, aí a gente ajuda e volta de novo, aí demora 3 meses, aparece de novo com outro tipo de problema. O criminal é muito assim. Então, a gente também dá uma puxadinha de orelha, conversa. E eu quero ser lembrada como alguém que auxilia em todo o processo, né? Não só de forma técnica, mas também Emocional. Como alguém que está preocupada também com a mudança, com o emocional. Com o ser humano que está ali. Com o ser humano. E qual o futuro da advocacia, Isa Ranieri? O que você ainda sonha, o que você ainda quer, onde é que você quer chegar? Então, se eu visse a minha vida 10 anos atrás, eu acharia que eu atingi o meu objetivo, que está maravilhoso, que está lindo. Mas conforme a gente vai conseguindo alcançar os nossos sonhos, eles vão crescendo ainda mais, né? Então hoje eu sonho em ter uma equipe muito grande, poder contratar muitas pessoas, muitos profissionais para estarem do meu lado, poder contratar não só advogados, mas também
pessoas que atuam em outros segmentos ali da minha empresa, entendeu? Porque nós somos uma empresa. Então, é dar oportunidade, ter uma equipe grande, poder conseguir ter muito mais clientes, porque a equipe também vai ser muito maior. Então, é isso, eu busco crescer nesse sentido. Maravilha. Quadro final, a última página, eu faço uma pergunta e você responde de forma rápida, prática, assertiva e racional, como você já vem fazendo, Tá. que vier à sua cabeça, pode ser em uma palavra, uma frase, contanto que seja mais dinâmico. Uhum. Sim. Uma palavra que define a sua trajetória. Coragem. Um princípio que você nunca abre mão. Ética. Uma vitória que te marcou. A vitória, eu tive várias que me marcaram. Toda vitória que eu tenho, por menor que seja, ela deixa uma marquinha. Um erro que te ensinou muito. Prazo. Não perder prazo. Uma causa que te emociona. Ai, quando eu faço um júri, crimes contra a vida, que eu vejo a sentença sendo lida ali na frente do acusado, e eu vejo a emoção da família que está ali sentada e dele, ouvindo a sentença dele e escutando a palavra absolvido, é uma emoção muito grande. Mesmo que ele seja culpado, Então, nesse caso. não, quando eu sinto a emoção, geralmente eu acredito na inocência do meu cliente. Ok. Então eu me emociono por ver a justiça sendo feita. Legal. Um hábito que te fortalece. Leitura é um hábito bom. Um livro ou frase que te inspira. Aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que ele mudou muito a minha visão, minha vida. Dale Carnegie, né? É. O que é sucesso para você? Sucesso é poder dormir em paz, com a mente tranquila, poder comer no restaurante que você tem vontade, né? E ver sua família feliz, ter um lar de amor, de sossego. É isso, é poder deitar em paz no travesseiro. Uma mulher que te inspira. A minha mãe, que foi muito batalhadora. Uma palavra que define o futuro. Sucesso. Que bom, desejo todo sucesso para você. Obrigada, eu amei, de verdade. Eu também, Gostei adorei. muito. E como sempre, a gente vai deixar aqui na descrição. Eu não vou fazer um convite a você que cometeu um crime, né? Procure. Não. Mas vocês têm aí uma profissional que trabalha com o direito criminalista. E como a gente falou, isso vai muito além, né? Muito além do que nós compreendemos. É um fato de direito, país, Constituição. Então, para quem precisar dela, da empresa, é só procurar. E até a próxima página.